Então, gostaria de pedir para vocês que vocês abrem as suas Bíblias para Salmo 95. Salmo 95. Um tempo atrás, nos Estados Unidos, eu estava conversando com um grande amigo meu, o nome dele é Dan também, então nós chamamos ele Daninho, ele é um pouco mais baixo do que eu. E Daninho, nesses últimos dias, começava a fazer um regime, certo? Estava fazendo Cooper. Ele perdeu uns 20 quilos e está realmente melhorando a sua forma, também saúde. E eu perguntei a ele uma vez, claro que nós estávamos almoçando, quando eu perguntei, eu disse, Daniel, quantos quilos você tem perdido? E você está trabalhando muito? Ele disse, Daniel, eu já tenho perdido uns 20 quilos. E eu fiquei animado, eu disse, que coisa maravilhosa, eu pessoalmente já tinha perdido uns 100 quilos, mas eu ganhei 120, então, este é o problema, né? Perder uma semana e ganhar mais a semana que vem. Mas realmente, nossa geração hoje, o mundo hoje, tem um compromisso com o que eu creio é chamado meritocracia. Que quer dizer o quê? Num jogo de futebol, você não pode ter uma equipe que vai ganhar. Eles têm de ter melhor chance, os dois lados. Eles vão receber troféus só para participar. É assim no Brasil ou somente nos Estados Unidos? Na escola, nos Estados Unidos agora, universidades como Harvard, certo? Bem conhecida universidade. Eles estão dizendo hoje que todos devem receber nota 10. Não importa se você faz o trabalho ou não. Não importa se você vai para a aula. Não importa se você faz nada. Você deve receber nota 10, porque nós queremos que você se sente bem sobre a sua pessoa. Realmente é uma coisa ridícula que está criando neste mundo o que eu gosto de chamar quase adultos. Você sabe o que é quase adulto? É a pessoa que chega para a idade que pode votar na eleição. A pessoa que chega para a idade que pode comprar vinho, comprar coisas alcoólicas, certo? Uma pessoa que chega para a idade que tem certos privilégios. Mas a pessoa que não aprende que também com os privilégios tem o quê? Compromissos, que tem coisas que tem de assumir na sua vida. Não estou aqui hoje à noite para falar sobre a nossa geração e falar sobre o fato que realmente estamos criando pessoas que não sabem ter responsabilidade para nada em vida. Mas a minha preocupação é que este pensamento está chegando até para nossas igrejas. Este tipo de pensamento está chegando até para o nosso tempo de louvor. Hoje em dia, as igrejas que crescem mais rápido são as igrejas que têm louvor maravilhoso. Pessoas que cantam coisas que são tão bonitas. E eles cantam sobre as características de Deus, os atributos de Deus que eles gostam. Veja bem o que eu estou dizendo. Eles querem cantar sobre o amor de Deus, mas esquecem que Ele é também justo. Eles cantam sobre a graça de Deus, mas esquecem que Ele é também santo, santo, santo. E que o pecador não pode estar na presença dEle. O interessante com este erro é que nós não estamos somente criando quase adultos e quase crentes. Nós estamos diminuindo no visão do mundo, o nosso próprio Deus. Está me entendendo? Nós estamos criando um Deus que está aceitável em nosso mundo, mas realmente não é o Deus que está descrito nas Escrituras. Abre as suas Bíblias rapidinho para Isaías 45, versículo 9. Este versículo realmente descreve o povo deste mundo hoje em dia. Isaías 45, versículo 9, diz assim:
Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma e fala assim, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Este versículo do Velho Testamento, do livro de Isaías, está dizendo que não é certo para o que foi criado reclamar com o Criador. Não é certo para nós, a criação de Deus, dizer: eu não gosto da maneira que você me criou, nem gosto da maneira que o Senhor é. Mas realmente, hoje em dia, a pergunta neste versículo é: não é certo fazer isto? A resposta está assumida: sim, o criado não deve falar contra o Criador. Mas o nosso mundo hoje em dia fala assim: eu quero Deus do meu jeito. Eu não aceito o que as Escrituras falam sobre Deus, porque eu não gosto do Deus que está apresentado nas Escrituras. E assim eles reclamam e dizem: você, Deus, não tem o direito de mandar na minha vida. Me diga que este não é a verdade do nosso mundo. Realmente é a verdade dentro das nossas igrejas. E este não é um problema somente do nosso século, somente destes dias 2023, mas parece nas Escrituras que é um problema que realmente existia 2.000, 3.000 anos atrás. E este é o que vamos encontrar em Salmo 95. Eu gostaria de começar hoje à noite lendo o Salmo inteiro. Eu sei que não é muito longa, e eu sei também que eu vou pronunciar algumas palavras erradas. O meu genro tentou corrigir meu português descendo, certo, da casa, mas nós nem passamos a primeira linha do versículo, então eu já estava fazendo erros. E se eu fico andando, você vai precisar mexer, desculpa. Salmo 95 fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebramos o rosto da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meriba, como no dia de Maçã no deserto, quando vossos pais me tentarem, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Senhor, guia-nos hoje à noite. Nós te louvamos pela maneira hoje à noite que nós fomos chamados para louvar o Senhor, com os versículos que foram lidos, Senhor, com a maneira que o pastor Lucas nos ajudou a reconhecer que os cânticos que cantemos hoje à noite foram diretamente das Escrituras, que mostraram que nós cantamos diante do Senhor, que nós devemos mostrar com nossas vidas que o Senhor é o Rei, que nós precisamos, como cantemos, ser enchido pelo seu Espírito, que Ele nos controle e nos leva para a obediência à palavra de Deus. Então, ajuda-nos, enquanto estudamos a palavra hoje à noite, de responder com obediência. Ajuda-nos a reconhecer como o Senhor é bom e como o Senhor somente merece o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.
Quando começamos esta passagem em Salmo 95, nós encontramos várias coisas que são importantes para a gente reconhecer. Se você abrir para qualquer comentário, você vai ver um esboço, é isto, da passagem que será mais ou menos assim. Começa com o chamado à adoração, depois fala sobre o motivo para a adoração e também fala sobre os tolos que não querem adorar a Deus. Mas hoje à noite eu gostaria de aproximar de uma maneira um pouco diferente. Gostaria de começar hoje à noite com vocês reconhecendo que o tempo que foi escrito não realmente é tão importante para a mensagem hoje à noite. Os que escrevem os comentários têm vários pontos de vista. Alguns dizem que foi o rei Davi que ele escreveu chamando pessoas para o templo para adorar a Deus, para louvar a Deus. Outros pensam que este foi escrito depois que Israel foi expulso de Israel, foi levado para a Babilônia, voltarem. Esdra tinha reconstruído, beautificado, é a palavra, que ele colocou o ouro de novo e tudo estava bonito de novo e foi construído o templo de novo e que eles estão chamando as pessoas para adorar a Deus. Mas realmente não importa qual foi o contexto de que foi escrito nesta situação, porque o Salmo está com certeza convidando cada pessoa que conhece o Deus de adorar a Deus. Realmente, se nós colocamos a grande ideia, os que conhecem Pastor Roger vão saber que ele vai procurar na passagem a grande ideia, vai dizer, pode ser 40 vezes durante a mensagem, né? A grande ideia da passagem. A grande ideia do Salmo 95 é assim: venha adorar Deus comigo. Ele somente merece nosso louvor. Este é o que o Salmo está tentando comunicar conosco. Eu estou adorando Deus somente. Vem adorar comigo. E enquanto nós olhamos para a passagem, nós vamos ver como está desenvolvido este pensamento. Primeira coisa que encontramos nesta passagem é quem Deus é. Nós vamos listar várias coisas que encontramos nos versículos sobre quem é o nosso Deus. E a primeira coisa que encontramos é que Deus é a rocha da minha salvação. Agora, este pode ser algo que não chama a sua atenção, mas eu gostaria de dizer que a minha salvação é realmente muito importante quando eu estou considerando os atributos de Deus. Quando nós estudamos nas Escrituras que Deus é santo e não pode ter pecado na sua presença, quando estudamos que Ele é justo e tudo que Ele faz é certo, quando estudamos que Ele é eterno e que não tem início nem fim, estudamos sobre o fato que Ele tem justo ira contra pecado. Se nós não reconhecemos que Ele é quem vai providenciar a nossa salvação, nós temos motivo para fugir. Nós temos motivo para temer, mas não temer em respeito, mas temer porque nós não queremos receber o que devemos. É a nossa salvação que vai transformar estas características, atributos de um Deus longe, que é lá, que nós sabemos que existe. É a nossa salvação que vai transformar estes atributos horríveis em características maravilhosas. É esta salvação que mostra que o Deus que devemos temer é também o Deus que nos ama e que quer nos salvar. No ano passado, nos Estados Unidos, vocês que sabem a história dos Estados Unidos, também do Brasil, sabem que a escravidão fez parte da nossa história. E realmente até que tem música que muitos destes escravos veio não sabendo nada sobre Deus, sobre Cristo, e muitos encontrarem a verdade sobre a salvação. E Elizabeth pode dizer para você coisas sobre um genro que? Ok, esta coisa, um tipo de música que é chamado spirituals.
espirituais. Geralmente foram cantados pelos escravos. Eles dizem que foi criado estas músicas espirituais quando eles estavam indo para trabalhar juntos. E muitas vezes é cântico que uma pessoa vai cantar uma porção e o grupo vai responder. Tem destas músicas chamado A Rocha da Minha Salvação, que fala assim, certo? Eu vou traduzir porque eu não sei que existe em português. Aonde eu vou quando ninguém mais pode me ajudar? Quem é a pessoa que eu procuro quando ninguém quer ouvir os problemas? De onde eu vou procurar força quando não tem lugar estável? Quando coisas estão ruins? E esta é a resposta durante o resto da música. Eu vou para a rocha. Eu vou para a rocha da minha vida, eu vou para a rocha da minha salvação. Eu vou para a rocha porque a rocha não vai ser influenciado pelo este mundo. Eu vou para a rocha da minha salvação. E o cântico está falando sobre quem? Jesus Cristo. Quando as coisas são ruins em nossas vidas, quando enfrentamos dificuldades em nossa saúde, ou dificuldades em nossas famílias, ou nossos negócios, a rocha que pode nos dar segurança é somente Jesus Cristo. É somente o nosso Deus. E por esta razão, o primeiro motivo para louvar a Deus é que Ele é a rocha da nossa salvação. Alguém falou, o nome dele é J.W. Hardman, que é uma pessoa que escreve comentários. Ele disse assim: pois a própria ideia de uma rocha é de estabilidade, certo? É força, aquilo que não pode ser movido, aquilo em que podemos descansar seguros. O salmo começa: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rocho da nossa salvação. Eu vou lhe dizer que já faz 48 anos que eu sou um crente em Jesus Cristo. Se a minha salvação depende da minha força, depende das minhas obras, depende da minha fidelidade, não tem chance não. Mas nossa salvação está seguro em nossa rocha, né? No Senhor. A segunda coisa que encontramos nesses versículos é que não somente louvamos o Senhor porque Ele é a rocha da nossa salvação, mas também porque Ele é o grande Deus. Continuamos em versículo 2, ele fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rocho da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo. O Deus Supremo. É interessante como usamos a palavra Supremo. Nós saímos ontem à noite, Felipe e os outros, para comer pizza. E Gustavo me perguntou: pastor, qual sabor do pizza você gosta? Você lembra o nome do pizza que eu gosto? Supremo, Supremo. É a pizza lá que tem tudo. É quase um macarrão nada, né? Que tem tudo dentro, um baião 2, alguma coisa assim. E nós não encontramos. O mais perto pode ser portuguesa. Mas realmente é ruim que usamos a palavra Supremo para descrever um pizza, ou um passaporte, ou um sanduíche. Sabe por quê? Somente Deus é Supremo. Somente Ele tem esta qualidade de ser além dos outros, não tem comparação. O que significa quando nós dizemos que Deus é supremo, é que Deus é o grande Deus e todos os outros são inferiores. Nem pode comparecer-se com Ele. Ele não é somente o Deus, o grande Deus, mas Ele, no versículo 10, também disse que devemos louvar o Senhor porque Ele é o grande Rei. Olhe comigo para o versículo 3. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. O que significa que Ele é o grande Rei? Eu vou fazer algo
meu genro, que eu sempre falo contigo, não fazer quando está pregando. Eu vou entrar em político. Eu vou lhe dizer que já teve eleições nos Estados Unidos que me alegrou e teve outros que eu tinha saído com tristeza. Eu não me importa se você é fã do Trump ou do Biden, do Bolsonaro ou de Lula. Eu vou lhe dizer uma coisa, somente tem um Deus que é um grande rei. As pessoas deste mundo vão nos enganar. Vão fazer coisas que nós gostamos e outras vezes que não gostamos, mas realmente Deus somente é o grande rei. Nós temos dificuldade em entender isto. Recentemente, nós temos agora novo rei na Inglaterra, não é? Eu nem lembro o nome dele, o que é? Este está sendo transmitido na internet? Puxa vida, possivelmente eu não vou conseguir entrar na Inglaterra, próxima vez que eu vou visitá-la, mas tudo bem. Próxima vez, eu somente fui uma vez, e vocês sabem com quem eu fui para a Inglaterra? Pastor Roger, grande guia. Nós fomos assim, aqui é, vamos bater foto, e em 3 horas eu tinha visto tudo que tem em Inglaterra, certo? Eu não lembro nada, é bom que batemos as fotos, né? Todos que estão rindo sabem porque você viajou com o Roger, né? Ele é nosso grande amigo. Deixe-me saber uma coisa. Possível para ter um rei que é grande, um rei que é bom, se o rei não é benevolente. Não. Somente um rei benevolente pode ser um bom rei. Somente um rei justo pode ser um bom rei. Somente um rei poderoso, soberano, santo, eterno. Um rei criador somente pode ser um bom rei. Este é o que a palavra de Deus fala sobre nosso Deus. Deus não somente é a rocha da nossa salvação, Ele é também o grande Deus, Ele é o grande rei. Mas Deus é também acima de todos os deuses falsos. Este mundo está cheio da religião, cheio das ideias de como ganhar a vida eterna. Mas somente o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E nós, por causa disto, devemos louvá-o. Abre as suas Bíblias para Isaías 40. Isaías 40, e eu vou ler versículos 18 a 23. Isaías, capítulo 40, começamos no versículo 18. Isaías é das passagens que eu não posso ler sem pensar em Pastor Roger. Quantos de vocês já foram alguma vez para praia, montanha, alguma coisa da natureza maravilhoso? Enquanto você está lá na praia, Pastor Roger faz assim, fecha seus olhos e fala: você sabe, a palavra de Deus diz que Deus pode colocar todas as águas dos mares na mão dele? Quantos de vocês já teve esta experiência com o Pastor Roger? Alguns? Eu lembro como transformou a minha maneira de olhar para este mundo. Isaías fala que Deus pode colocar as montanhas em cima de uma balança, certo? Que o povo do mundo, que ele tira da balança assim, como é poeira, e mostra como Deus é grande, mas a mesma passagem fala que Deus é um pastor que levanta o cordeiro e segura nas suas mãos e que protege. Mas olhe comigo, como eu disse, para Isaías 40, começamos com o versículo 18. Com quem comparareis a Deus? E a resposta? Com ninguém. Porque tem ninguém igual a Deus. E ele continua. O que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela.
O sacerdote idolatra escolha madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Nestes versículos, e desculpa o português está ruim, eu deveria colocar o NVI para ser mais fácil as palavras, mas o que está dizendo? O mundo está cheio das pessoas que querem adorar uma imagem. Imagem de quê? Imagem que eles pensam, este é o meu Deus, este é o que Deus parece para mim, este é o que eu quero na minha Deus, no meu Deus. E as Escrituras nos dizem que Deus está acima de todos os deuses falsos. Salmo 95, versículo 3, porque o Senhor é o Deus Supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele é único. É o único que é digno, não é? Mas a passagem vai continuar dizendo que não devemos adorar a Deus somente porque Ele é a rocha da nossa salvação, que Ele é o grande Deus e o grande Rei e acima de todos os outros deuses falsos. Mas a passagem fala em versículo 4 que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Eu não sou uma pessoa muito ligada com ciência, coisa assim. Eu sei que com meu peso hoje em dia, Elias, eu nem consigo tirar a moeda debaixo da piscina de 1 metro, porque eu sei boar bem, certo? Eu tenho muito espuma aqui para boar. Elizabeth tem medo que eu vou morrer no lugar com água bem profunda. Eu disse, não se preocupe. Não é possível para mim aprofundar, certo? Mas olha o que está sendo dito nesta passagem. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Alguém tem ideia onde está o lugar mais fundo do mundo? Alguém sabe? Perto de Austrália, um lugar chamado Guam, tem um lugar que a água tem mais de 12 mil metros de profundeza. Esta é a palavra. Eu, às vezes, tento ver como uma lagoa, alguma coisa está profundo. Eu começo a colocar uma corda assim, para ver. E termina, chega lá e você... ok, é 10 metros aqui. 12 mil metros da profundeza. De acordo com este versículo, Deus tem nas suas mãos o lugar mais profundo deste mundo. Mas também fala que Ele tem nas suas mãos o lugar mais alto deste mundo. Qual é o monte mais alto, montanha mais alta do mundo? Alguém sabe? Ok? E ela tem quantos metros? Mais de 10 mil metros de altura. Eu vou para 3 mil metros e eu preciso de oxigênio. 10 mil metros de altura. O que as Escrituras estão tentando fazer agora é uma visão para você entender. O lugar mais profundo pertence a Deus. Por quê? Porque Deus criou. O lugar mais alto pertence a Deus. Por quê? Porque Deus criou. Então a passagem deixa bem claro que nas suas mãos são estas coisas. Isaías 40, versículo 12, diz que ele pode medir as águas na mão dele. Isaías 40, versículo 15, diz que as nações são como um pingo de água dentro de um vaso, mas Deus é grande. Isaías 50, versículo 2 e 3 fala que Deus pode salvar. Ele fala que Ele pode
fazer seco os mares se Ele quiser. Ele controla tudo. Fala que Ele no universo. Eu vi uma coisa outro dia que fala sobre o lugar no universo que tem 3.000 anos, aquela coisa de quanto distância a luz pode viajar um ano. Eles sabem que tem lugar que é 3.000 anos da luz, distância. E ele fala que Deus, as Escrituras dizem que Deus pode levar os céus assim, como abrindo o que é chamado curtain? Cortina. Nosso Deus é grande. Ele merece o nosso louvor. Esta passagem vai continuar dizendo não somente que Deus tinha feito este mundo, mas olhe para o próximo versículo, versículo 5. Nós acabamos de dizer, nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Por que o mundo pertence a Deus? Porque ele é o Criador. Cuidado o que você fala aqui, sabe por quê? Em alguns minutos eu vou dizer, por que você pertence a Deus? Porque Ele é o nosso Criador, entendeu? Então, ele começa falando sobre criação e vai logo dizer que Ele também nos fez. Deus é o dono porque Ele criou. Fala aqui em versículo 5 que o mar é dele, que Ele formou o mar. Fala também aqui sobre o fato que Deus não fez somente o mar, mas olha a segunda parte, obra das suas mãos, os continentes. Alguém está pensando neste momento, lendo este versículo sobre o livro de Gênesis, capítulo 1? Em Gênesis, capítulo 1, disse, no princípio, Deus criou o quê? O mundo. E quando ele vai descrever, ele fala que ele separou as águas e a terra. Tem alguém aqui que é médico, doutor? Temos aqui atrás, médico, deve ser muito sábio. Neste mundo, nós temos o que está coberto de água e nós temos a terra. E o que mais tem? Nada mais. Então, o que ele está descrevendo aqui, ele está dizendo, pertence a Deus tudo que existe neste universo. Esta ideia é tão inclusivo como o versículo que fala, todos pecarem e carecem a glória de Deus. Quem está excluído aqui de todos? Ninguém. É igual do versículo em Filipenses 4:6 que disse, não andais ansioso em coisa alguma, que inclui o quê? Tudo que acontece em nossa vida, nós devemos confiar em Deus. Deus não é somente o dono deste mundo, mas Deus é o Criador da gente, o Criador do ser humano. Olhe comigo de novo para o versículo 6. Vinde, adoremos e prostramo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, quem nos criou. Então, o escritor do Salmo está criando esta ideia, dizendo, Deus merece nosso louvor. Ninguém mais deve ser adorado. Você deve adorar a Deus, porque Ele me criou. Porque Ele me colocou neste mundo. Às vezes, como pai, eu não estou dizendo, Lucas, que esta é uma boa ideia, mas às vezes, como pais, nós pensamos assim, nosso filho não quer obedecer e nós dizemos, eu te trouxe para este mundo e eu posso tirar você deste mundo, né? E a verdade não. A verdade é que é Deus que fez isso, né? Eu estava presente, mas a minha parte foi pequena nesse processo, né? Deus só permitiu. Mas a verdade é que Deus é nosso Criador. A Deus que pertencemos e que Ele pode mandar, Ele pode dizer o que devemos fazer e nós devemos o obedecer.
ele vai começar, depois destas coisas, que ele falou sobre a maneira que Deus é tão incomparável. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é eterno. É coisa que nós nem podemos imaginar e entender, certo? Mas se neste momento Deus é somente grande, nós temos motivo para temer. Nós temos motivo para fugir. Mas as Escrituras mostram que Deus não é somente grande, mas Ele é também um Deus pessoal. Lembra os versículos em Salmos? Quando olhamos para os céus e consideramos as estrelas, o que é o homem que o Senhor pensa em nós? O que é o homem que Deus queria entregar seu filho, morrer na cruz pelos meus pecados e seus pecados? Nós somos amados por este Deus enorme, este Deus grande. Se Deus fosse grande, mas não pessoal, amoroso, devemos temer e fugir. Mas se Deus fosse amoroso e impotente, nós temos motivo para perder a esperança. Nós temos motivo para dizer, então, o que importa a vida? O que importa o que está escrito aqui? Deus comunicou conosco na palavra de Deus sobre os seus atributos para que nós reconhecemos que Ele é ambos. Ele é ambos. Ele é grande, mas também Ele é amoroso. Imagina aqui comigo, neste versículo de Salmo 96, como Deus é amoroso. Primeiramente, Deus nos fez. Versículo 6 no final. Deus nos criou. Eu não sou homem perfeito. Elizabeth pode dizer amém neste momento, mas agradeço que você não falou. Eu sou um homem pecaminoso. Eu sou um homem que às vezes não tem paciência como eu devo com os que estão ao meu redor. Mas eu sei uma coisa. Eu estou aqui neste mundo porque Deus me criou. E Ele me criou com propósito. Eu sou um homem que não gosto muito do nariz que Deus me deu. É grande demais para os fotos bonitos. É pequena demais para respirar bem. Eu não sei que tem uma cura para isto, não. Eu sei que tem. É chamado CPAP. Certo? Aquela coisa, eu louvo a Deus que eu tenho para dormir. Tem coisas sobre a minha pessoa que eu não... Tem coisas sobre a minha experiência neste mundo que eu não gosto. Tem coisas sobre meu passado que eu não gosto. Mas eu tenho um Deus que está controlando tudo, que fala em Romanos 8:28, que Ele está usando tudo, que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. E assim eu posso entregar estas coisas que eu não gosto, dizendo, Deus, você merece o meu louvor. Dona Jo, eu chorei hoje à noite, quando eu vi a senhora sentada aqui, louvando o Senhor conosco. Porque com a doença, este mundo vai dizer que você tem motivo para estar com raiva com o Senhor. E eu vejo a senhora aqui submetido para se sujeitando para o plano de Deus. E eu te louvo, você me encorajou. Eu nem sinto realmente capaz, hoje à noite, pregar sobre estas coisas. Porque geralmente quando eu tenho dificuldade qualquer, eu fico com raiva com Deus. Ele está dizendo que Deus está controlando tudo. E quando estamos nas dificuldades, sabe o que devemos fazer? Louvar o Senhor. Quando não entendemos o que está acontecendo neste mundo nosso, nós devemos louvar o Senhor. Confiar no Senhor, submeter à vontade dEle. Outra coisa maravilhosa sobre nosso Deus está aqui em versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. A ideia do povo do seu pasto tem este pensamento que nós pertencemos a Ele.
Nós somos as ovelhas que estão no pasto dele, certo? Ele é o nosso dono. Mas a última parte aqui, quando fala, e ovelhas de sua mão, tem a imagem do pastor cuidando as ovelhas, entendeu? Tem a imagem do Senhor que sim, é o dono, mas o Senhor que, no Novo Testamento, a história que Jesus contou, qual homem, o pastor, se tem 100 ovelhas e perdeu um, não vai deixar o 99 e procurar um. Você lembra esta história? Nós somos o um que ele procurou. Nós fomos os pecadores que não podiam nos salvar, mas ele nos procurou. Ele deu seu filho, ele nos amou e mandou seu filho aqui no mundo para morrer em nosso lugar. Versículo 7, final do 7, fala assim: ouse se ouvides a sua voz. Versículo 8, não endureçais o coração. Eu quero dizer uma coisa maravilhosa sobre nosso Deus poderoso, eterno, criador deste universo. Ele existe. Mas ainda mais maravilhoso é isso. Ele quis comunicar conosco. Ele quis se mostrar para nós. Ele fala na sua palavra quem Ele é para que podemos reconhecer Ele. Ele fala sobre nosso estado sendo pecadores para que podemos saber como ser resolvido através de fé em Jesus Cristo. Mostra o amor de Deus que Ele comunique conosco. Elizabeth, cada semana, sua mãe faz uma ligação contigo. 1 hora, às vezes mais. Estes dias preparando para não sei o que é no futuro, alguns meses na frente, né? Ela fala contigo. Às vezes eu estou em casa, quando ela liga para você, eu estou assim. Eu quero falar com Linda. Eu quero ela para mim. Eu não quero que ela ligue para os meus filhos. Sabe por que ela liga? Não somente porque ela ama você, mas também porque ela me ama. E ela quer que meus filhos estejam bem, que eles podem receber conselho bíblico. Voltar para a Bíblia, o que fala a Bíblia quando nossos pensamentos são errados. Ela também comunica muito comigo. Ela atenda quando ligar. Deus mostrou seu amor quando Ele falou conosco, quando Ele mandou esta carta de amor chamada a Bíblia. A nossa resposta para isto, em versículo 8, ele disse: não endureçais o coração como a Meriba. Israel foi resgatado do Egito, estavam sendo guiados pelo Deus, estavam recebendo os 10 mandamentos e as ordens para a nação de Israel. Ele estava comunicando com eles, eles estavam na presença de Deus vivo, a glória dele, e eles endurecerem e não queriam mais obedecer a palavra de Deus. Nós ficamos aqui e nós dizemos, que coisa tolo que eles fazem. Mas quantos nós temos a Bíblia ao lado da nossa cama e o dia passa e nós esquecemos de ler? Ou a semana passa, ou nós fazemos uma viagem e ficamos confortáveis não indo para o culto na igreja para ouvir a palavra de Deus, instruindo-nos em saber como devemos viver. Nós, às vezes, fazemos exatamente o que Israel faz. Disse em versículo 8 que eles endurecerem, mas versículo 9, quando vossos pais me tentarem, pondo-me à prova. Quantos nós ficamos assim, quando coisas não vão da maneira que nós queremos, nós dizemos, Deus, este não é justo. Puxa vida! Eu vou dizer para o que defina justo, Deus, que Ele está fazendo algo que não é justo na minha vida, eu estou errado, entendeu? Eu devo reconhecer como Ele é e responder, recebendo, aceitando com fé. Este versículo me fez lembrar
de João 3, versículo 36. Nós reconhecemos João 3,16, né? Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas João 3,36, a tradução em português é tão melhor do que o inglês. O versículo fala assim: todos que nele crê têm a vida eterna. Em inglês fala, mas os que não crê não têm a vida eterna. Algo assim. E a ira de Deus está sobre eles. Mas o português fala assim: os que creem têm a vida eterna, mas os que se manter rebelde contra ele já estão condenados. E realmente o grego aponta para este pensamento. Quando o povo rejeita Jesus Cristo e não querem crer, nós estamos dizendo: eu vou fazer do meu jeito. E Deus tem motivo para julgar. O nosso tempo vai acabar e nós não vamos conseguir ver tudo o que ele tem aqui, mas fala nesses versículos que Deus está justificado em julgar o povo que se rejeita. O povo que não quer obedecer a Deus, o povo que não aceita o sacrifício de Jesus Cristo, ele vai julgar. Mas agora quero terminar com esta pergunta, com este ponto: o que meu Deus merece? O que ele merece? Nós falamos sobre quem ele é. E eu espero que a sua visão do seu Deus, como o meu, lendo esta passagem, que cresceu e reconheceu que ele é o único que é digno, né? Mas o que ele merece? Primeira coisa, versículo 1 desta passagem, fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Cantemos ao Senhor com júbilo, até como já falamos, quando coisas são difíceis, ainda temos motivo de cantar com júbilo ao Senhor. Nós devemos fazer uma som que está celebrando o que o Senhor fez para nós. Nós devemos procurar estar na sua presença. Nós somos povo realmente enganados. Esse é como somos enganados. Quando você aceitou Cristo, Ele veio viver na sua vida. Concorda? Você foi batizado no Espírito Santo. Ele está sempre contigo. Então, nós pensamos, então eu posso adorar Deus sozinho na praia, no domingo, e não ir para o culto. Sim, Deus está lá. Sim, Deus criou a praia. Mas o Deus que está lá, que criou a praia, que salvou a minha vida com o sangue do seu filho, fala assim: não desisti de reunir com o povo. Ele fala sobre a importância da nossa presença aqui. Eu estou pregando para os que estão presentes, né? Eu devo estar pregando para os que não estão aqui. Mas a verdade é que nós devemos obedecer isto. Nós devemos cantar com alegria ao Senhor. Olhe para o versículo 2. Saímos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Estas ações de graças fala sobre um gozo, uma alegria de reconhecer que tudo que eu tenho vem do Senhor. Você tem filhos, eles estão presentes do Senhor. Você tem casa, você tem bem, você tem como se alimentar, você tem a habilidade de respirar hoje. Tudo que você tem, até quando parece que é pouco, vem do Senhor e Ele merece o nosso louvor. Um grande teólogo nos Estados Unidos, já faleceu, está agora na presença do Senhor, Jerry Bridges, falou assim: um crente que não tem gozo, que não tem alegria, é realmente atheist. Ateu. Então, se eu sou um crente que não tem alegria em o que Deus está permitindo acontecer na minha vida, eu estou agindo com alguém que não crê que tem um Deus. Eu devo, de acordo com o versículo 6, eu devo chegar na sua presença, adoramos Deus, prostremos-nos
diante de Deus. Ajoelhemos diante de Deus, reconhecendo que Ele merece o nosso louvores. Estou correndo rápido aqui no final, sei que nosso tempo já terminou, mas eu quero dizer uma coisa. Este salmo não foi escrito por Deus dizendo, você deve me adorar. Foi escrito pelo um homem que reconheceu os atributos de Deus e disse, a única resposta certa é adorar a Deus. Entendeu? Então o homem está dizendo, olha quem é meu Deus, eu vou adorá-lo. Por favor, vem comigo, adora Ele comigo. Quando reconhecemos quem Deus é, nossa resposta deve ser louvor espontâneo, que é quando reconhecemos quem Ele é, nós devemos dizer, louvo a Deus, graças a Deus, Ele merece o meu louvor. Mas deve também criar em nós louvor não somente espontâneo, mas também louvor contagioso. Que quer dizer o quê? Eu não quero louvar o Senhor sozinho. Eu quero que meu vizinho também saiba quem é este Deus e louve Deus comigo. Eu quero que minha família e meus parentes conheçam este Deus e como Ele é bom e louve a Deus comigo. Se você não quer louvar a Deus, você não o conhece. Entendeu? Se você não quer louvar a Deus, você não conhece Deus. Se você não quer que outros louvam a Deus, você não conhece Deus. Quero terminar com Salmo 96, o primeiro versículo. Realmente não foi escrito no mesmo tempo, não está ligado, mas a mensagem é importante para nós, que fala assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de quê? De ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os seus. Glória e majestade estão diante dele. A nossa resposta hoje à noite deve ser corações que querem louvar a Deus, mas 2, corações que querem que outras pessoas sabem quem é o nosso Deus. Quem é Deus da Bíblia? Como nós devemos louvar Ele? É possível que você conheça pelo nome Spurgeon. Spurgeon é um grande teólogo, tem escrito comentários. Ele fez uma resposta para esta passagem, que ele disse que nós devemos incitar um ao outro para louvar a Deus. E ele deu esta história. Quantos de vocês já tinham criado passarinhos, já teve em casa? Alguns? Quando você tem eles cantam. Mas quando você tem muitos, pela manhã começa a cantar, e o que vai acontecer? O outro vai dizer, eu vou cantar mais alto do que você. E logo os pássaros que estão fora da casa estão também cantando, e todos estão cantando. Parece que está dizendo, ninguém vai cantar mais alto do que eu. Este é como deve ser o nosso louvor. Quando lemos as Escrituras, reconhecemos quem Deus é, a nossa resposta é adorai ao Senhor. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. E a sua resposta, Gustavo, quando ouvir alguém louvando a Deus, deve ser o quê? Também eu vou louvar a Deus. E você vai chamar uma a outra. Gostaria de encorajar vocês hoje à noite. Pode ser que tenha alguns membros que não estão aqui hoje à noite. Não liga para eles dizendo, por que você não está aqui? Liga para eles e dizer, irmão, você perdeu um culto maravilhoso em que cantemos louvores ao nosso Deus,
em que oramos sobre as nossas necessidades, em que reconhecemos como Ele é bom e chama eles semana que vem para vir adorar a Deus contigo. Senhor, agradecemos pelo seu amor. Agradecemos que o Senhor não somente criou o universo e também este mundo, mas o Senhor nos criou. Nós somos criação especial do Senhor, somente o ser humano que tem uma alma, que tem futuro, que vai continuar eternamente Senhor na sua presença através de fé em Jesus. Ou dois, no inverno, sofrendo para a eternidade porque rejeitamos. Com certeza, um dia, como lemos hoje à noite, quando Lucas nos levou para o livro de Apocalipse, todos vão adorar o Senhor. Mas, infelizmente, alguns serão lá do jeito de Filipenses 2, versículo 10, que diz que Jesus, por causa da maneira que ele se humilhou e nos salvou, que foi dado um nome sobre todos os outros nomes e que todos vão um dia reconhecer que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Mas alguns, Senhor, vão reconhecer tarde demais, vão reconhecer e finalmente adorar a Deus quando Ele está sendo condenado e expulso da presença de Deus para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a sua honra e glória. Ajuda-nos a viver para louvar o Senhor em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas escolas, para que o nome do Senhor seja glorificado neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.